E aí a gente fica pensando, porque tem essa história, a Advocacia Geral da União, do Jorge Messias, excluiu do pedido de bloqueio de bens em investigação sobre fraudes no INSS justamente o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tem como vice-presidente o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, que é ateu, ele tem esse apelido porque tinha uma careca parecida com a de um Frei, ele que é irmão mais velho do Lula. Ao todo, tá aí ele, ó, ao todo, 12 entidades tiveram pedidos de bloqueio de bens pela AGU no valor de 2,5 bilhões de reais para fazer o ressarcimento às vítimas da fraude. Silvio, eu sei que você tem uma memória fenomenal, mas assim, me corrija se eu estiver errado, mas 2022, de 2022 para 2023, esses descontos aumentaram 88%. Então, do último ano Bolsonaro para o primeiro do Lula. 2023 para 2024, 273%. 273%. E aí você olha essa atitude da AGU, o que ela diz? Não, eu tomei como base a lei anticorrupção, para tirar dessa investigação interna e tal, para tentar catar os bens de todo mundo que roubou. Ela, não, nós temos ênfase, pegamos aqui as empresas que eram nitidamente fantasmas, quer dizer, não tinham condição jurídica de existir, né? E qual era a outra desculpa também? As empresas que existiram para roubar, mas aí é um negócio meio estranho. Eu realmente. O INSS é a mesma coisa, na investigação interna do INSS também retirou o sindicato do irmão do Lula, o outro sindicato que é ligado a um deputado do PT de Pernambuco. Tá tudo bem estranho, né, Silvio? Mas muito Deixa eu emendar estranho, uma Lacombe. pergunta para o Silvio. Vou Claro, aproveitar a memória dele, por desculpa favor. cortar, mas eu vou Claro. aproveitar aqui o nosso querido Silvio. Silvio, você acha, suas conversas, seus anos todos de janela, de Brasília, mensalão, petrolão, você acha que há potencial para ser bem maior que o petrolão? Rapidinho, Silvio, Ana, lembrei. As entidades fantasmas e aquelas que tinham indícios de que pagaram propinas a servidores do INSS. Então, no caso do sindicato do irmão do Lula, parece que não pagou propina, né, aparentemente, e tinha uma entidade jurídica legal. Né? Então, não foi feita ali para ser um ente fantasma, né? Mas que diferença isso faz se roubou? Eu não sei. Diga se responda aí, por favor. exatamente. Exatamente. Ana, olha só. Se a gente tomar como base as cifras, esse escândalo que estamos assistindo da Previdência Social, no coração da Previdência Social, o INSS, ele já é o maior escândalo da história do Brasil. Porque o Petrolão, até onde se sabe, até onde a Lava Jato conseguiu avançar, ele pode ter chegado em 15 bilhões. Mas quando o Petrolão estoura, ele parte de um déficit, né, de um desfalque, vamos chamar assim, acho que o termo correto é desfalque, da Petrobras de 6,2 bilhões. A gente já está em 6,3 bilhões, largando desse escândalo do INSS. Ou seja, na largada ele já é maior e vai avançar. O Brasil tomou um grande susto. Na segunda-feira, a Daniela Lima, da Rede Globo, apareceu diante das câmeras e falou: o buraco é muito maior. Estamos diante de um pesadelo. São 90 bilhões. Ela estava se referindo, evidentemente, ao tamanho do universo que pode ter sido mordido do crédito consignado de aposentados. E não mais dos 6,3 bilhões que estávamos falando inicialmente. A Operação Sem Desconto, que é o nome da operação da Polícia Federal, é do dia 23 de abril. 23 de abril. Né? Nós já avançamos para quase a metade de maio. Ela estava falando de um novo rombo dentro da Previdência Social. E aí, vamos juntando aqui alguns elementos, que o Lacombe já trouxe vários, mas vamos lá, vamos colocando mais coisas na panela, para ser bem didático para quem está nos acompanhando e entender como a esquerda rouba. Porque a roubalheira é método de governança. É assim que eles constroem a engenharia corrupta. Você coloca um Carlos Lupe na frente da Previdência Social,
com um orçamento de R$ 1 trilhão? Não, claro que não. Ele é o dono do PDT. Aí ele coloca como chefe de gabinete dele um senhor chamado Marcelo Panella. O Marcelo Panella é tesoureiro do PDT. Opa, peraí. Então a gente não está confundindo o cargo de chefe de gabinete do ministro da Previdência Social com o do caixa do partido. Aí ele pega e entrega aos sindicatos uma fatia tão grande que até agora a gente não sabe de quantos milhões nós estamos falando que foram surrupiados. Não se tem essa dimensão. Essas cifras todas, elas estão espalhadas. A Contag, 2 bilhões. O Sindicato dos Aposentados do irmão do Lula, não sei quantos milhões, para não ficar trazendo um monte de número aqui para encher a cabeça das pessoas. Mas do que é que eu estou falando? Por exemplo, um dos sindicatos picaretas tem como presidente um senhor que atende por uma alcunha. Ele é conhecido como Chinelo. Já é esquisito. Já é nome de bandido de quadrilha. Aí o Chinelo é o quê? Nossa, ele é o dirigente do PDT lá em Araçatuba. Mas o PDT não é o partido do Carlos Lupe, que tem o chefe de gabinete? Mas como assim? Não tem alguma coisa errada aí? Tem muita coisa errada. Então, é um escândalo daqueles que mostram como a engrenagem ela foi completamente tomada, os tentáculos todos. Tudo foi contaminado. Então, estamos diante de algo muito maior do que mensalão e petrolão. Ana, trazendo um exemplo, o petrolão era um esquema sofisticado. Você tinha doleiro, aí o doleiro tinha acesso a uma planilha que estava lá na Suíça. Você tinha um sistema, aliás, duas plataformas que eram operadas no petrolão, que era a Drosis e MyWebDB. As duas plataformas, os doleiros conseguiam mostrar quanto que eles estavam roubando, colocando dinheiro para quem estava indo dentro da direção da Odebrecht, por exemplo, que era muito grande, e qual era o político que estava sendo beneficiado. E aí, nessa teia, nessa cadeia toda, o político era identificado por um apelido. Por exemplo, eu acho que o Lacombe citou a Gleisi Hoffmann agora há pouco. Ela era a coxa, ela era a amante. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele era o nervosinho. Eu posso citar vários aqui, inclusive o amigo do amigo de meu pai, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Esse escândalo, ele sangra o brasileiro, pagador de impostos a vida inteira, que chega, depois de uma certa altura da vida, precisando desse dinheiro para viver. A maioria não trabalha mais, às vezes até por incapacidade física. Então, o idoso, ele precisa da aposentadoria e ele está sendo mordido no contra-cheque. E o que o Lula disse em Moscou na sua entrevista recente? Ele falou, com a maior cara de pau e desfaçatez que já se viu, né? Bom, isso é peculiar a ele. Mas ele disse, não roubamos o erário, não roubamos os cofres públicos. Roubaram, aí ele estica, né? Não foi o cofre público que foi roubado, foi o aposentado. Quem roubou o aposentado? O sindicato do irmão dele. Então quer dizer, e aí tentando amarrar tudo que vocês trouxeram, que o presidente Jair Bolsonaro, segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, que rasga completamente a prerrogativa constitucional da Advocacia Geral da União, ele está dizendo o seguinte para você, olha só, o Bolsonaro é um cara tão legal que ele montou um esquema para uma quadrilha roubar a Previdência Social e entregar o dinheiro para o irmão do Lula, e entregar o dinheiro para os sindicatos. Alguém que está aí do outro lado da tela, ou vocês dois que têm grande estrada também, vocês conhecem algum sindicato de esquerda, de direita, desculpa, ou que não seja de esquerda? Fica a pergunta. Então, é tudo impossível. É impossível, não é crível. Não à toa, o Nicolas, que deve passar pelo programa, tem tantos milhões. E aí aquela juventude grisalha, né? O Lindbergh Farias, aquele pessoal todo aparece. E aí, Lacombe, eu acho que o vídeo do Lindbergh teve 4.000 visualizações. Eu recebi aqui o aviso que o Nicolas Ferreira já está com a gente. Diga, Ana.
Me permite só ler rapidamente aqui o chat em relação àquilo que eu comentei da tecnologia. Consegui pegar vários comentários aqui. Escrevi aqui, ó, da Fátima Simi. Já entrei várias vezes no aplicativo e não consigo nem consultar mais. A Maria Cunha escreveu: tenho 66 anos e não domino tecnologia. Minha sorte é que os meus filhos e netos resolvem para mim. E o Valdecir Marcon escreveu: precisei tirar o demonstrativo anual para fins de imposto de renda de um tio acamado. Tive dificuldades pela burocracia. Então, assim, o Messias, lá, o Messias simplesmente manda as pessoas, "Oh, vai para o aplicativo, vai lá que resolve tudo." Eles falam isso sem corar o rosto, né? E o que o Silvio disse, não, nós não roubamos o erário. Não, imagina, quem paga a aposentadoria? Quem? Antes de dar boa noite para o deputado, Lacombe, diga, 30 segundos. Em Claro. 30 segundos, só para acrescentar aqui do que a Ana falou, os jornais, e esse é um escândalo que a própria velha imprensa, como eu disse, é um escândalo que a TV Globo, que é aliada do governo, não conseguiu esconder. Os jornais estão trazendo relatos de analfabetos, de deficientes físicos, que não tem como acessar aplicativo. A gente tem dificuldade, às vezes, com o aplicativo. A pessoa não guarda a senha, né? Sabe, isso é algo cruel que eles fizeram. A turma do Lula, nessa história, roubou de aposentados e pensionistas. A turma do Lula está sendo investigada em 4 estados naquele programa Cozinha Solidária, porque ONGs que venceram as licitações, ligadas a políticos do PT, né, ficaram responsáveis por entregar quentinhas para moradores de rua. Levaram 11 milhões e não entregaram as quentinhas. Eles estão roubando de aposentado, pensionista e esfomeado. Aliás, o Valdez Góes, que é o ministro dessa pasta que você se refere, ele é cota do PDT. Ele não é filiado oficialmente, mas ele é cota do PDT. Olha, tem um outro caso aqui no chat também, que tenho certeza que são milhões assim, da Edivânia Vieira. Meu marido morreu em julho de 2024. Como posso saber se ele foi roubado? Não consigo acessar o extrato dele. É inacreditável o que está acontecendo, gente. Tem um superchat do Edu. Muito obrigado, Edu, pela contribuição. O roubo começou em 2015 pela Cobap, no meu contra-cheque, sem autorização. Governo Dilma. Edu, citei aqui no início do programa, tem uma longa reportagem do G1 publicada essa semana que passou, mostrando que havia descontos, empréstimos consignados sem autorização desde pelo menos 2006. 2006, G1, gente, G1.